Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre o que é Path Variable. E essas variáveis de path, elas são dados que são passados via URL, de componente para componente. Também são conhecidos como parâmetros de rota. Um exemplo aqui embaixo, somente para ilustrar. Podemos ver que aqui nós temos uma rota, né, uma URL que contém a rota raiz. Isso aqui é um path. E aqui nós temos um número que indica que possivelmente seria um ID de um possível usuário. Está sendo passado via rota. A URL vai ficar dessa forma, mais ou menos, com o ID lá junto da construção da URL. Vamos relembrar aqui alguns conceitos que nós vimos anteriormente que são relacionados com o que nós vamos ver hoje. Aqui nós já vimos que é a rota raiz da aplicação até aqui. E o caminho que vem depois, nós damos o nome de path. Esse path nós usamos para poder acessar os componentes da aplicação pela barra de endereço. Nós podemos chegar na barra de endereço, digitar esse endereço aqui, nós vamos ter acesso ao componente de listagem de contatos. Podemos usar ele para a gente navegar, podemos declarar ele dentro de um botão ou de um link, e a partir dele nós navegamos também entre os componentes da nossa aplicação. E esse path é o path que foi mapeado lá naquele array de rotas. Que dentro do módulo pai está mapeado aqui. Nós vinculamos esse nome ao componente de listagem de contatos. Então, usamos esse nome para poder navegar até esse componente de contatos. Quando essa navegação for efetivada, o componente de contatos vai ser carregado dentro do componente pai nessa localização. Tem esses dois tipos de construção. Uma construção mais simples, que só aceita um string, que ela deve ser o path da rota. E essa segunda construção aqui, que possibilita que a gente passe um array de parâmetros no momento do acesso à rota. Nós vamos usar essa segunda construção aqui. E para a gente poder passar variáveis no momento do acesso do path, a gente faz dessa seguinte forma aqui. Path a gente já passa. Só colocar uma vírgula e o nome da variável que nós queremos passar. Vamos ver isso aqui na prática. E os próximos passos aqui vai ser criar um componente chamado contactsinfo. Vamos fazer logo a criação desse componente. Aqui dentro dessa pasta contacts, vamos criar um arquivo chamado contactsinfo.component.ts.
aquela mesma construção padrão que a gente sempre usa para criar os componentes. É o componente. Ele vai possuir um HTML. Enviar logo ele aqui. Declarar dentro do módulo Py para que a aplicação reconheça sua existência. Já que é nosso componente de INF. Ele vai servir para a gente exibir informações sobre cada contato, separado. Dentro dele, nós vamos poder também executar os serviços de atualização dos dados de cada registro. Nós vamos implementar isso de pouco em pouco. Por enquanto, nós temos que entender o que é Path Variable. Pois bem, componente criado. Próximo passo aqui é colocar o ID dos contatos na URL. Então vamos aqui para o nosso componente de listagem de contatos, parte de template, aqui dentro vamos criar um botão naquela coluna de options. Nesse botão, vamos adicionar um link de rota aqui. Temos um botãozinho aqui. Agora veja bem, aqui nós estamos acessando uma nova rota. Então, o parâmetro que a gente precisa passar é o ID de cada contato. Pois a partir desse ID é que nós vamos poder recuperar esses registros lá na nossa lista de contatos. Uma vez recuperado, aí a gente vai poder alterar e salvar também. Vamos lá. Para a gente poder adicionar o ID aqui, o nome do ID é Contact ID. Vamos passar esse ID aqui. Pronto. Saiu um erro aqui.
O ID já está dentro do nosso URL. Como ainda não tem nada mapeado, caiu nessa página de erros. Vamos mapear essa rota lá. Aqui no módulo Pi, abaixo da rota de Contacts, vamos criar outra rota. O nome dado lá foi contacts/info. Ela vai ser mapeada com o nosso componente de info, né? Opa. Para que essa rota aqui seja capaz de pegar aquele ID, nós precisamos colocar barra, dois pontos, ID. Dessa forma, a gente consegue disponibilizar o ID para esse novo componente aqui poder pegar ele. E aqui o próximo passo é usar o componente de info para recuperar o ID que está vindo lá do componente de listagem de contatos. Para que isso seja possível, nós temos que fazer essas três coisas aqui, ó, lá no componente de info. Implementar o ng-on-init, porque é a partir do ng-on-init que nós vamos conseguir pegar a rota no momento da inicialização do componente. Nós vamos precisar de uma variável para armazenar o ID do contato, beleza? E nós vamos precisar injetar uma dependência dessa classe aqui, ActivateRoute. Pois ela que oferece recursos para a gente poder trabalhar com rotas ativas. Recursos tipo capturar, né? Vamos capturar essa rota dentro desse componente. Aqui no nosso componente de info, a primeira coisa que vamos precisar implementar ng-on-init para poder executar a captura dessa rota no momento da inicialização do componente. Precisamos de uma variável para poder pegar e usar ela para armazenar a variável que vem da rota. E precisamos injetar a classe ActivateRoute, que é ela que oferece recurso para a gente poder capturar parâmetros que estão na rota. Para injetar uma dependência, nós já vimos que precisamos de um construtor, e dentro do construtor a gente cria uma variável que é do tipo da classe de dependência. Vai ficar assim. Está injetada. No momento da inicialização do componente, nós vamos
pegar aqui nossa rotativa. Vamos usar snapshot, que tipo tira como se fosse um print da rota que está ativa no momento. A partir daí nós vamos poder pegar os parâmetros, e para pegar esse parâmetro nós vamos usar params. E só basta indicar qual é o parâmetro que nós vamos pegar. No caso é o ID. O ID da rota está aqui. Agora, nós precisamos colocar ele dentro da variável que nós criamos aqui. Como esse parâmetro que está chegando aqui, ele é uma string, ele é um número. Para a gente poder colocar ele dentro desse número aqui, passar ele para número, tem um atalho que é só colocar um sinal de mais aqui na frente. E para a gente comprovar que o nosso ID que foi passado está aqui dentro dessa variável, vamos lá para a classe de template. Ruins. Vamos mandar exibir aqui. Vamos exibir utilizando recursos de interpolação. Vamos testar. O ID já está chegando aqui no nosso componente de índice. Está sendo passado pela rota. Está chegando no nosso componente de índice. Tranquilo. Vamos ver se é IG2. Chegando. 5. Está chegando. A partir daqui, aqui na próxima aula, nós vamos implementar a parte de service para que o nosso componente de info possa fazer a pesquisa e retornar para a gente os dados do nosso contato. Vamos aí ver o que foi feito. Nós criamos um componente de info. Criamos um botão aqui para poder acessar este componente aqui. Dentro do botão nós usamos Router Link, passando a rota e passando o ID do contato. Daqui, ele vai lá para o módulo pai, que está pegando ele aqui, e está associado com o componente Contact Info Component. Quando chega lá nesse componente de info, nós estamos pegando esse valor aqui e passando ele para dentro dessa variável. Por fim, estamos exibindo o valor da variável aqui na parte de template.
Aqui, quando vocês se cansarem de mexer com código, vocês podem utilizar outras coisas aqui no lugar desse botão. Por exemplo, já temos o Fontalisson instalado. Deixa eu dar uma olhada na versão dele. 4.7.0. Vamos ver o que que tem no site deles. Por exemplo, temos esses figurinhas aqui. Dá uma olhada nela. Uma luva. Vamos supor. Esse código aqui, a gente insere ela lá. Já no site do Bootstrap, vamos dar uma olhada quais são os estilos de botões que nós temos aqui. Olha só. Esse light aqui. Esse aqui. Basta usar essa classe. Que 10 eu coloco para o target. Mas é que nem a busca que é a info, né? Vou ver aqui. Tem alguma coisa relacionada a isso pra gente. Tem. Deixa eu ver o código desse. Vai info ciclo. Bem, por aí vai, né? Vou deixar do jeito que tava mesmo, assim. Isso aqui é pela conta de vocês. Bem, essa é a aula de hoje é essa. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem, ó. Na próxima aula nós vamos implementar o busca para retornar
nosso contato pelo ID. Até a próxima aula.